Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Hoje estamos aqui com um grande nome, vocês com certeza já viram muito do trabalho dele. Estamos aqui com o montador Giba Assis. Oi, Giba. Seja bem-vindo. Olá, Seja bom dia. Obrigado, prazer estar aqui. A gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de conversar contigo aqui, poder bater esse papo. Com certeza. Vai ser fantástico. E o Ike até já comentou antes que ele está muito nervoso aqui, porque ele está muito feliz de poder Sou muito, trocar uma muito ideia. seu fã e eu estou muito empolgado de ouvir de uma profissão que, infelizmente, eu acho que ainda não tem esse destaque, esse respeito da visão geral do público. E a montagem é o último estágio que realmente faz o filme funcionar. Uma má montagem pode estragar o filme, como pode elevar a obra. Então, eu estou muito empolgado de estar muito feliz de ter você por aqui. E ninguém fica sabendo, né? E ninguém fica sabendo. Exatamente. Exatamente. É que a gente até comentou na outra entrevista com o Alfredo Barros que quando é bem feito, as pessoas não notam. Você nota mais quando alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está estranha. Sim. Mas é isso, Giba. A gente pede aqui no início, sempre que o convidado conte um pouquinho assim da própria trajetória, para que as pessoas que estejam assistindo aqui conheçam um pouquinho mais quem é Giba Assis. Bom, eu estou com quase 70 anos, né? Então, vocês me cortem ali, porque se eu vou começar a contar a minha vida aqui, não vou parar nunca. Mas, enfim. Tá bom. Eu sou Giba Assis Brasil, sou montador de cinema e televisão e sou professor também. Gosto muito de me identificar como professor. Dou aula há já mais de 30 anos, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acho que eu aprendi a fazer também. Então isso, eu comecei fazendo Super 8, né, na época em que a alternativa para fazer filmes baratos, quando tu não tinha acesso a um orçamento para produção, era fazer os filmes nessa bitola caseira, né, uma invenção da Kodak para fazer filmes domésticos, que, né, já na época que eu comecei a fazer isso, no início dos anos 80, já tinha sido reinventado como também uma possibilidade de fazer cinema barato, o Super 8, mas o que ninguém tinha feito, pelo menos não aqui por perto, não no Brasil, aqui que soubesse, pelo menos era tentar fazer um longa-metragem em Super 8. O Super 8 era uma bitola menor, tudo era mais barato, todo o processo de processamento da película era mais barata, se usava isso também para fazer filmes domésticos, mas também filmes experimentais, pequenos e tal, curtas, né? E um colega meu, um amigo meu que chamava Nelson Nadotti, que mora no Rio de Janeiro há bastante tempo, mas que na época era daqui de Porto Alegre, já vinha fazendo alguns curtas-metragens de Super 8, e a gente resolveu fazer um filme que a gente começou a escrever o roteiro, e o filme foi ficando longo, e quando a gente viu, a gente tinha um longa-metragem para fazer. A gente não se abalou com isso, fizemos o filme sem orçamento nenhum, né, um filme que se chamou Deu Pra Ti anos 70, ganhou o Festival de Gramado naquele ano, de 1981, falava sobre, enfim, a nossa geração e como a nossa geração tinha passado pelos anos 70. O filme teve uma repercussão bastante grande em termos de Super 8. A gente botou o filme em cartaz numa sala, que era uma sala de teatro, na verdade não era uma sala de cinema, mas a gente botou projetores lá e começou a projetar. O filme teve um público bastante grande. Depois a gente começou a passar o filme em cidades do interior, passamos no Rio, São Paulo, passamos em Curitiba, Florianópolis, não chegamos aí até o Nordeste, porque era muito caro para ir, mas passamos em Montevidéu também. Enfim, a gente passou o filme em muitos lugares. O filme teve um público, considerando, né, que era uma cópia só, que não tinha cópias, né, era só um original, na verdade, que foi exibido. O filme teve 120 mil espectadores. Desculpe, não, tô confundindo. Na verdade, o filme teve 30 mil espectadores, que é um número muito grande para Super 8. Eu estou confundindo com outros filmes que a gente teve depois. E isso terminou gerando um certo boom de cinema aqui, né? Muitas outras pessoas começaram a fazer Super 8 aqui em Porto Alegre. Eu participei de outros filmes. Alguns anos depois a gente criou uma produtora chamada Casa de Cinema de Porto Alegre para fazer filmes profissionais. Foi exatamente isso, já era final dos anos 80, uma época em que o cinema brasileiro estava numa crise muito grande,
então a gente não conseguiu fazer longa-metragem, a gente passou a fazer curtas-metragens, fez curtas-metragens durante um bom tempo. O curta-metragem mais conhecido que a gente fez aqui, que eu montei e eu produzi também, foi o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que foi uma pessoa que se juntou a nós logo em seguida. Aí a crise do cinema brasileiro ficou maior ainda, com o Plano Collor, né, que foi aquilo que aconteceu no final dos anos 80, a Casa de Cinema, que era uma cooperativa, se desmanchou, mas a gente, por sorte, tinha conseguido, alguns dias antes do Plano Collor, a gente conseguiu exibir o Ilha das Flores no Festival de Berlim. O filme ganhou o Urso de Prata lá, como melhor curta-metragem, e graças a isso a gente estabeleceu uma série de contatos internacionais. Então, num período em que o cinema brasileiro praticamente foi reduzido a zero, que foi o período Collor, né, no início dos anos 90, a gente refez aquela cooperativa, Casa de Cinema, que tinha existido durante 4 anos, como uma pequena produtora, que a gente chamou, então, a partir daí de Casa de Cinema de Porto Alegre, produtora, não a cooperativa que era até então, mas aí só com 6 sócios, né? Eu, a Ana Luísa Azevedo, que é minha esposa, o Jorge Furtado, a Nora Goulart, o Carlos Gerbasi e a Luciana Tomasi, esses 6 que eram do núcleo original da Casa de Cinema, formaram uma produtora, e a gente está com essa produtora até hoje. E a gente começou, nesse período Collor, a gente fez filmes para TV alemã, para TV inglesa, para ONGs americanas, porque no Brasil não tinha como fazer filme nessa época, mas continuamos aqui, continuamos em Porto Alegre, fazendo o que dava para fazer, até o período em que a gente voltou, né, no período do renascimento do cinema brasileiro e tal, na metade dos anos 90 em diante, a gente começou a fazer longas-metragens, e estamos aqui. Eu aos poucos, né, fui me identificando mais como montador, percebi que eu gostava mais de fazer montagem, podemos falar mais sobre isso mais adiante, mas, enfim, estamos aqui, a Casa de Cinema está fazendo 37 anos, 38 anos agora, fez 38 anos, vai fazer 39 anos agora em setembro, já estamos quase perto dos 40 anos de existência da Casa de Cinema, e eu sigo aqui, como eu estou aqui na ilha da Casa de Cinema, na ilha de montagem aqui onde eu trabalho, e eu sigo como montador, monto os filmes do Jorge Furtado, monto os filmes da Ana Luísa Azevedo, e monto outros filmes também, eventualmente filmes de fora da Casa de Cinema também. Tem uma trajetória razoavelmente longa que eu tentei resumir, talvez tenha sido meio longo demais também. Não, mas que isso, eu acho que é incrível você realmente ouvir assim como se desenvolve, e, né, no caso, quando alguém já tem uma trajetória longa, tem que ouvir realmente, né, ter essa atenção. Eu queria comentar 2 coisas, na verdade. Uma coisa primeiro que eu achei legal é da questão do Super 8, que, né, como você falou, que é uma coisa mais caseira, mas essa ideia de também realmente fazer um longa-metragem com o Super 8, e de certa forma um pouco um espelho como hoje em dia as tecnologias, até mesmo com o celular, ou como hoje em dia as pessoas têm acesso a tecnologias que são a princípio caseiras, mas podem também fazer filmes. Então achei isso bem interessante, esse começo da jornada. Eu diria inclusive que hoje a distância entre o mecanismo caseiro que tu tem para fazer filmes com orçamento zero e o equipamento que tem disponível por uma grande produtora de Hollywood, por exemplo, está menor do que era 40 anos atrás, né? Ao mesmo tempo tem equipes cada vez maiores, cada vez mais especializadas e processos cada vez mais complexos, mas ao mesmo tempo fazer um filme hoje em dia, é mais fácil do que era 40 anos atrás, sem dúvida. Isso é muito legal. A gente sempre comenta isso aqui nesse programa, da questão de quanto isso democratiza também, de conseguir realmente trazer novas vozes, e algo bem legal. E a outra coisa que eu queria comentar é a questão de que realmente da dificuldade também política, que a gente sempre comenta que fazer filme né, por si só já político, porque né, você sempre está tratando aí com temas que tocam as pessoas, que vai mudar vidas, e que você também depende da política para poder realizar, distribuir, né, tem que ter um pensamento em relação a isso, e bem interessantemente que vocês conseguiram também ir pela rota internacional, enquanto o Brasil não tinha esse apoio, que é algo que a gente sempre comenta aqui, que o quão importante é realmente lutar também pelo aspecto político no cinema também, de conseguir lutar pela distribuição, pela produção, para que exista essa infraestrutura mesmo. Acho que esse é um outro ponto que eu queria pontuar aqui. Enfim, concordo plenamente contigo, acho que já disseste tudo. Fazer cinema é sempre um ato político, né? Existia um ato político, na verdade, a gente está aqui fazendo... Exatamente. Mas tem essa coisa da política
né, da política pequena, das políticas públicas que têm que ser feitas para a realização, e eu sempre tive envolvido nisso. Eu ajudei a criar a PTC-ABD aqui em 85, um pouquinho antes de criar a Casa de Cinema. A gente criou uma associação que existe até hoje, que até hoje nunca parou de ter diretoria ativa e reunião toda semana, e está discutindo propostas de política pública, está se relacionando com o município, com o estado e, na medida do possível, com a federação. Depois participei de uma época da construção da ABD Nacional, que foi uma entidade que teve uma importância muito grande no surgimento. Foi da ABD Nacional que surgiu o pessoal que fundou a Ancine, que hoje é a agência, né, que cuida do cinema brasileiro. Foi a partir de propostas novas que a gente criou aqui o 3º Congresso Brasileiro de Cinema, que aconteceu em Porto Alegre no ano 2000, e a gente, a partir daqui que foi criada a Ancine, e por causa disso foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o que sustenta boa parte da produção audiovisual brasileira hoje em dia. Enfim, agora estou meio que aposentado nesse sentido. Participei do Conselho Superior de Cinema, que a gente tinha reunião em Brasília todo mês, num período, no início do primeiro governo Lula. Então, na verdade, agora estou meio aposentado em relação a isso, né? Acho que tem que deixar que novas caras, novas ideias surjam, mas sempre que possível participei da elaboração de políticas públicas para o audiovisual brasileiro. Exatamente, é essencial e fantástico, a gente admira muito realmente também a sua trajetória. Eu acho que o Ike provavelmente vai querer comentar um pouco mais sobre a questão da montagem e do processo, que eu até estava antes conversando com ele. Sim, eu queria comentar que muitas vezes a montagem é vista só como algo técnico, mas é uma arte, é uma profissão que você precisa dessa visão de artista. E o que eu gostaria de ouvir é, né, como você, quando você tem um novo projeto, como você enxerga como artista aquilo, e como por exemplo, você tem uma grande parceria, né, com o Jorge Furtado, como é esse diálogo entre montador e diretor, e como é esse processo artístico que é da montagem. Conta um pouco sobre essa sua experiência. Eu sempre gosto de falar com os alunos a respeito de montagem, entender a montagem como 3 coisas, né? Como uma parte mecânica, uma parte técnica, uma parte artística, e que as 3 fazem parte do conceito de montagem. Nenhuma das 3 pode ser desmerecida em relação quando a gente pensa. A gente tem que pensar as 3 dimensões da montagem ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, não gosto de me colocar como artista, não que eu não me considere, que eu acho que eu não sou eu que tenho que dizer que eu sou artista ou não. É o público que tem que dizer se o que eu ajudo a fazer vale a pena ou não vale a pena. Eu às vezes tenho medo que se colocar como artista, às vezes vira um álibi para... não quero que discutam o meu trabalho. E eu acho que o meu trabalho tem que ser discutido. Isso é realmente... Mas, enfim, fui diretor, né? Cheguei, na verdade, tenho uma trajetória meio fora da curva, no sentido de que eu fui diretor antes de ser outras coisas, né? Por causa dessa história de começar fazendo Super 8 num espaço, numa comunidade onde praticamente não existia produção. A produção de cinema era muito pequena, muito escassa. Não é que não existisse, né? Já existia, mas era muito escassa, muito pouco interligada, né? Então era um momento que era muito fácil pegar e dizer que sou diretor. Até que eu cheguei à conclusão, não, eu não quero ser diretor, eu não sei fazer isso, não é o que eu gosto de fazer. E descobri aos pouquinhos, né, que o que eu queria fazer era ser montador. Eu sou, por formação, eu sou jornalista, né? Não existia curso de cinema aqui, na região sul, na época. Eu fiz curso de jornalismo, e como jornalista, aos poucos, eu fui descobrindo que eu era mais editor do que redator. Eu trabalhava mais com... melhorando o texto de outros do que escrevendo textos a partir do zero, se é que é possível pensar em escrever textos a partir do zero. E isso me colocou, né, muitas vezes como roteirista auxiliar, como roteirista que não criava o argumento, mas que ajudava a dar um acabamento melhor para o roteiro de outras pessoas, que eu trabalhei muito tempo com isso, e cada vez mais como montador, no sentido de que o montador é justamente a última etapa, né, a etapa de refino, de trabalho rigoroso, do ponto de vista artístico, sem dúvida, mas do ponto de vista técnico também, e do ponto de vista mecânico, sem o qual a gente não consegue fazer o acabamento da coisa. E me descobri isso, né, que eu era cada vez mais fui descobrindo que eu trabalhava melhor dessa forma. A parceria com o Jorge é o fato de que assim, a gente se conhece há mais de 40 anos,
viramos sócios muito rapidamente. Na verdade, trabalhamos em alguns trabalhos antes de virar sócios, mas viramos sócios. O Jorge se tornou, né, a grande referência do cinema, da Casa de Cinema, do cinema, de certa forma, do cinema do Rio Grande do Sul. E eu, desde o início, fui montador dos filmes dele, desde os primeiros filmes dele. Na verdade, teve alguns momentos que a gente tinha tanta coisa fazendo que o Alfredo montou alguns filmes, alguns curtas do Jorge, que eu não consegui montar, então ficou com o Alfredo. O Alfredo trabalhava comigo aqui do lado. Mas praticamente todos os filmes, a grande maioria dos filmes do Jorge fui eu que montei. Agora, mais recentemente, em parceria com o Jonatas, que trabalha aqui na ilha do lado, está aqui na outra ilha. Então, a gente tem essa parceria. A parceria de montador e diretor, que é essa pergunta do Ike, né? Sim. Tem que ser necessariamente uma parceria de confiança, né? Pode acontecer, e acontece muitas vezes, né, do diretor e montador trabalharem pela primeira vez, sempre tem que ter uma primeira vez, mas a confiança tem que ir sendo construída, né? Mesmo quando o montador e diretor vão trabalhar pela primeira vez, eles têm que ser um certo grau de confiança para, né, confiar, o montador confiar que o diretor vai entregar um material de qualidade para ele, e o diretor confiar que o montador vai tomar aquelas milhares de decisões que o montador toma, por mais que o diretor seja aqueles obsessivos que ficam ao lado do diretor o tempo inteiro. Tem milhares de decisões que o montador toma que o diretor nem se dá conta que a gente está tomando. Mesmo que ele esteja aqui do lado, olhando, tem decisões que o montador toma que são decisões de montagem e que vão fazer parte do projeto, do processo final do filme que vai ser exibido para o espectador. Então tem que ter essa confiança, né? Por mais que o diretor diga assim, faz de novo, não gostei, faz de novo, tem decisões que é o montador que toma e que vão fazer parte do filme. Então, essa confiança tem que ser construída. No caso do Jorge, né, e no caso da Ana também, que eu trabalho com ela e vivo com ela, além disso, que são os dois diretores da Casa de Cinema, né, o Jorge e a Ana, são os dois diretores que são sócios da Casa de Cinema. O Gerbasi foi diretor durante muito tempo, mas a gente, pouco mais de 10 anos atrás, a gente fez uma reestruturação. O Gerbasi e a Luciana saíram e abriram uma outra produtora, mas a gente foi sócio durante mais de 25 anos. Então esses três diretores, eu trabalhei muito com eles e a ponto de que eles confiam muito, né, no trabalho que eu faço. Então eu também conheço muito o estilo de cada um deles e tento colocar na montagem o que eu imagino que eles estão querendo quando estão rodando uma determinada cena e corrigindo os problemas, tentando corrigir os problemas que inevitavelmente acontecem na filmagem e que sempre, né, ao transpor alguma coisa de um roteiro para uma filmagem, sempre vai acontecer problemas, sempre vai acontecer, às vezes acontecem também milagres, coisas que não estavam esperadas e que acontecem, que surgem na filmagem, né? E entre esses problemas e esses milagres, entre essas coisas novas que acontecem que não estavam previstas no roteiro, o montador tem que prever e tentar tirar o melhor possível a partir dali. Não sei se eu respondi a pergunta, mas enfim, acho que... Respondeu perfeitamente. Ok, é isso. Sim. Não, eu gostei bastante disso que você falou do aspecto dessa confiança que tem que ter entre diretor e montador, porque tem que estar em sintonia em si. Um tem que entender o outro para que isso flua e que combina. Eu odeio... Eu odeio o diretor que eu chamo de diretor stalinista, que é aquele diretor que fica dando estalinhos aqui para dizer assim, corta aqui. Não, para um pouquinho. Tira essa mão daqui, para com esse estalo daqui. Porque eu é que vou definir onde é que é o ponto do corte. Eu acho que não gostar, tu me diz que eu faço de novo, mas não fica instalando aqui, não fica stalinista. Acho porque o montador, de certa forma, vai interpretar o pedido do diretor. É uma forma de interpretar para montar naquele momento. E o que eu perguntei sobre Jorge Furtado, porque o que eu sempre sentia vendo os filmes dele, que existe um ritmo muito específico da qualidade das obras, e que em si os filmes dele vivem muito da montagem. Aliás, deixa eu só fazer um pequeno momento aqui que você tinha falado, não gosta de se chamar de artista, que isso é uma questão que a audiência tem que conferir, né? Então a gente te confere o selo de artista aqui como audiência, porque assim, obrigado. A gente estava até comentando do Jorge Furtado, porque a gente assistiu essa semana O Homem que Copiava, e a gente até comentou que em si... certas escolhas de montagem lembrar muito também a Ilha das Flores, na questão da dinâmica mesmo. Sim, então, existe um ritmo muito especial que vive da montagem, e eu acho que isso aí dá para sentir muito cheio, que é o que o diretor gosta, mas faz parte da montagem. Então, por isso que eu perguntei sobre essa parceria, porque eu sinto um ritmo entre os projetos muito forte, essa visão que está na montagem.
Mas é isso, né? Todo roteiro tem um conceito de montagem dentro dele, né? O Jorge é um roteirista, um diretor que pensa muito a montagem, né? E isso está previsto lá de alguma forma no roteiro. Claro que o montador vai dar a sua visão pessoal, vai colocar coisas, vai tomar decisões que não tinha como fazer no roteiro, porque o roteiro está trabalhando em cima de papel, né? Em cima de papel, metaforicamente, na verdade, na época do Homem Copiava era papel mesmo. Na verdade, o roteiro do Homem Copiava já foi escrito no computador, mas foi impresso, né? Ia para filmagem impresso. E uma coisa também que chama a atenção é que boa parte das sequências, algumas sequências do Homem Copiava, quem montou, quem deu o acabamento ali foi o Alfredo, que era meu assistente. Sim, a gente viu os créditos que tinha os dois. E tem coisas ali que são decisões tomadas pelo Alfredo, né? Que eu terminei incorporando e que o Jorge aceitou e que terminou fazendo parte do filme. Mas eu digo assim, às vezes dizem assim, o Ilha das Flores é um filme de montagem. Mas é um filme de roteiro, é um filme que está todo previsto no roteiro, está todo previsto no roteiro, e o que o montador fez ali foi tentar colocar o melhor possível daquilo que tinha sido filmado para resgatar ou para garantir a integridade daquela ideia que estava no roteiro. Mas o ponto é que você não pode montar se você não tem o material já pensado para edição. Então, se o roteiro está fraco, o montador não vai poder, vai tentar fazer um milagre, mas não dá para fazer com que não dá para resolver na pós. É um efeito de alquimia. Resolve na pós. Não dá para resolver se você não pensou antes. Exatamente. E uma cena bem específica, eu achei bem artística, que é praticamente até uma colagem, é aquela cena quando ele fala que vê só uma parte do quarto dela, então que tem aquele momento do espelho, que é diferente ângulos que ele vê. Aquilo foi muito legal. Eu dei algumas sugestões, mas quem montou aquilo foi o Alfredo. Que legal. Aqui eu achei aquilo muito especial, que combina muito com o estilo do filme. O filme do Homem que Copiava dá uma sensação quase de colagem em muitos aspectos, que tem também animação em alguns momentos. Eu achei muito artístico o filme, eu realmente me apaixonei. E o filme, aquele filme realmente vive da montagem, e que existem certos filmes que têm essa qualidade. Normalmente, uma coisa, eu acho que eu sempre comento que para quem não exerce essa profissão, a boa montagem é aquela que você nem está pensando, porque você está tão envolvido no roteiro, na história que está sendo contada, que aquilo ali só está elevando o que você está assistindo, elevando os personagens, elevando a narrativa. E acho que esse é o efeito do trabalho invisível, que ele realmente é bom, você só nota se tem algum defeito. Nada a acrescentar. Perfeito. Concordo plenamente. Eu queria comentar uma coisa que eu estava pensando aqui agora, na verdade, sobre a questão do Ilha das Flores, é um filme de montagem. Obviamente é o roteiro, mas eu acho que o ponto é que precisa da boa montagem para funcionar, para conseguir executar o roteiro, no caso, ou seja, seria facilmente destruído se não fosse bem executado na montagem, nesse sentido. Então, de certa forma, mas isso até é uma questão que a gente estava discutindo com o Alfredo na entrevista anterior, que na verdade o roteiro e a montagem estão muito interligados, então até mesmo dar um prêmio de melhor montagem é muitas vezes difícil se você tem que avaliar o roteiro também, porque... Exatamente. Né, eu falo para os alunos assim, olha, prêmio é um negócio que a gente comemora, a gente agradece, a gente usa para conseguir novos trabalhos, para conseguir vender o filme, para conseguir que mais pessoas vejam o filme, mas não leva a sério isso, né? Prêmio de montagem, particularmente... muitas vezes o filme ganha prêmio de montagem porque o júri não entendeu o filme, ou porque não entendeu exatamente como o filme foi feito. Porque não existe prêmio de montagem. A única possibilidade de dar um prêmio de montagem real seria se o júri tivesse acesso ao material bruto, para saber o que realmente o montador fez a partir daquilo. Não tem como saber no filme pronto o que é montagem, o que é roteiro, o que é realização. E na verdade, se não tem como saber, é porque a montagem está boa. Exatamente. Não, o que a gente fala é fácil você excluir quem não deveria ganhar o prêmio, mas quem deveria ganhar... A gente fala, a única maneira de você premiar de uma forma objetiva seria se cada montador tivesse o mesmo material e montasse o filme. Aí você poderia ter essa análise. Mas realmente é muito difícil, porque eu acho que no final é o que o filme pede. Então, se funciona para a narrativa e o filme funciona, então a montagem foi boa. Acho que exatamente é mais fácil ver os defeitos numa montagem do que quando realmente funciona. Bom, eu acho que a gente está num momento bom para fazer o nosso primeiro quadro, que é o Espelho Mágico do Tempo,
que agora a gente vai imaginar que a gente coloca um espelho mágico do tempo na sua frente e você vai poder conversar com o Giba Assis Brasil do passado. Bom, tô com 68 anos, então tem muitos Gibas aí no passado com os quais eu poderia conversar. Eu acho que não teria nada para dizer em termos de trabalho especificamente. Eu não acho que tudo que eu fiz em relação ao meu trabalho eu faria de novo e espero que faria. Não sei se faria diferente. Eu gostaria de ter estudado mais, tenho vontade de estudar mais, gostaria de me dedicar a estudar mais algumas coisas. E pretendo ainda estudar, não pretendo parar de estudar nunca, na verdade. Até dar aula ajuda a isso, né? Dar aula ajuda a ter essa noção de que a gente sempre tem que estar aprendendo. Eu, sei lá, meus filhos estão adultos hoje em dia, eu gostaria de... Às vezes eu penso assim, por que eu não fiquei mais tempo com eles? Por que eu não li mais livros para eles na infância deles? Passou, mas gostaria de ter feito. Gostaria, meus pais não estão mais aqui, gostaria de ter perguntado mais coisas para eles sobre a infância deles. Isso é uma coisa que eu sinto falta. E talvez podia falar para o Giba de maio de 2015, chegar para eles e assim, convida o teu irmão Plínio para ver o jogo do Inter na tua casa amanhã, porque eu pensei em convidar, não convidei, ele morreu naquele fim de semana e o Inter ganhou de 1-0, a gente podia ter comemorado aquele gol juntos. Não ia mudar muita coisa, né? A morte dele não ia mudar, mas eu teria convivido com ele um dia a mais. Isso eu sinto essa falta. Sei que vocês são irmãos, convivem bastante, acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Com certeza. Sim, eu achei a reflexão bem interessante, bem forte mesmo na questão de aproveitar os momentos com as pessoas mesmo, porque quantas vezes a gente, né, talvez se perde no dia a dia ou em alguma preocupação e acaba não curtindo os momentos com as pessoas e depois passam, porque, né, é o que o tempo faz, o tempo passa. Mas bem legal, realmente. Sim. Gostei. Essa é uma coisa que a gente acha muito interessante nesse quadro, de ver o que as pessoas falam. E uma coisa que a gente percebe assim é que muita gente fala que não mudaria nada, porque isso acaba se formando a pessoa que você é hoje em dia, né, no caso, tanto bom quanto ruim. E aí tem pontos diferentes, e realmente esse aspecto de você simplesmente aproveitar, isso acaba entrando até um pouco na ideia né, quando alguém pratica meditação, de você realmente curtir o processo também, o caminho que é a vida. Então, gostei bastante dessa reflexão. É claro que quando eu vejo algum filme que eu montei, isso acontece toda hora, eu sempre uso assim, puta, podia ter mudado isso aí. Isso aí Mas isso é sempre. Isso infelizmente é parte do... dizer para o Giba que estava montando aquilo, não adianta pensar nisso. Mas é um processo eterno em si. E aí, como você fala, a gente continua aprendendo e continua mudando, então sempre vai ter um outro olhar. A gente fala que nunca existe um projeto realmente finalizado, um filme pronto, porque eu sempre dá vontade de mexer em algo a mais. Exato. Isso aqui não está ficando tanto. Realmente uma reflexão que vale a pena a partir disso foi assim, foi muito bom para mim ter começado no Super 8, porque no Super 8 tinha o seguinte, o Super 8 não existia, nunca existiu, né, um sistema de distribuição de filmes Super 8. Então quando eu digo que o filme, o Deu Pra Ti no 70, foi exibido 200 e tantas vezes, eu exibi o filme 200 e tantas vezes. Eu estava lá e assisti o filme 200 e tantas vezes, que é insuportável tu assistir 200 e tantas vezes o filme que tu fez. Mas, a partir de um certo momento, tu para de ver o filme, tu começa a olhar o público. E era exatamente isso que a gente fazia, né? A gente ficava olhando a reação do público ao filme. E aí a gente começa a perceber, isso aqui tá errado, esse tempo tá errado, essa cena tá errada, esse diálogo tá errado. E a gente começa a pensar como melhorar o filme e como ser... E aí, claro, em termos de montagem, principalmente, mas também em termos de roteiro, também em termos de direção, tu começa a perceber coisas, né? É um grande aprendizado assistir o teu filme, não olhando para a tela, mas olhando para a reação do espectador. E o Super 8 me deu essa oportunidade, né? Ter começado no Super 8 me deu essa oportunidade de ver muitas vezes o público reagindo a um filme que eu tinha feito. Isso me ajudou muito a entender o que funcionava e o que não funcionava no filme.
Isso é muito valioso e eu acho que isso é uma coisa que a gente admira muito, acho que em geral nos filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre, que vocês realmente têm uma preocupação muito grande em chegar na audiência e tocar a audiência, porque às vezes a gente vê certos, né, como você falou, auto-intitulados artistas que acham que fazem a arte e que não podem ser criticados. O egocêntrico, não pensa na audiência, o cinema é feito para o público, então esse cuidado, esse amor é essencial. É mais legal como é que isso chega nas pessoas também. Estudar a audiência, ver como ela reage, é essencial. Né? É uma puta contradição, né? A gente diz que a gente faz um cinema autoral, mas voltado para o público e estruturado no trabalho de equipe. Então ele é ao mesmo tempo autor, que é uma coisa absolutamente individual, sim, voltado para o público, que significa que tu está o tempo inteiro procurando o outro, e estruturado no trabalho de equipe, que significa que não tem um autor só, necessariamente um filme tem um grupo de autores, ninguém faz cinema sozinho. Né? Quer fazer alguma coisa sozinho, vai pintar, vai fazer música também. Tu não faz sozinho, música também tu vai precisar de outros, né? Mas escrever um livro, escrever um livro tu consegue escrever sozinho, o cinema não faz sozinho, então tu tem que ter comenta isso. Sim. Eu sempre comento até que é um milagre que um filme bom aconteça, porque passa por tantas mãos diferentes, tem que estar todo mundo em sincronia, entendendo, tendo essa mesma visão para realmente funcionar. E quando você, por exemplo, um autor que escreve um livro, é a obra dele, seja boa ou ruim, ou né, alguém que faça música por conta própria, é uma coisa pessoal, autoral no caso. E em si, filme autoral realmente não existe nesse sentido, porque é uma obra em conjunto, é uma obra onde o ator dá a sua visão, onde o montador dá a sua visão, onde acaba tendo uma identidade, mas ao mesmo tempo é colaborativo e realmente depende de todo mundo, então isso é uma coisa... É uma arte colaborativa que não existe um indivíduo. E o bom diretor é aquele que é um bom maestro, né? Que é aquele que consegue tirar de cada pessoa da equipe o melhor e fazer com que todos façam o mesmo filme e conseguir esse milagre. Exatamente. Acho que trazer deixar esse espaço para que os artistas possam criar tudo em uma sintonia para que saia aquela obra finalizada. Eu realmente acho que tem que ter esse lado humano de deixar o artista criar. Então, acho que isso é o desafio de um bom diretor, de confiar no Exatamente, eu ia comentar isso mesmo. A confiança, igual na montagem, mas em cada etapa. De você entender a sua história, mas também conseguir ter essa confiança de que quem está lá ou atuando ou fazendo outra parte do filme, na parte técnica ou em qualquer etapa que seja, também entenda o filme e que vá de alguma forma contribuir também dessa forma. E também saber direcionar e dirigir de uma forma que tudo acaba somando para o produto final. Exato, e para continuar a metáfora da orquestra, né? Se o diretor é o maestro, o montador é o Spala, né? É o primeiro violino, é o violino que a partir do qual os outros se afinam, né? Mas só que no caso é o último violino. É o último violino, porque é o último, exatamente, não é o primeiro, é o último. É o goleiro, para usar uma outra metáfora, é o goleiro, né? Aquele que, se ele errar, leva gol. Exatamente. Muito bom. Bom, na verdade só queria comentar uma coisa, porque realmente, por exemplo, o ator também tem que confiar muito, tanto na direção quanto depois na montagem, porque a atuação muda também muito dependendo de como você monta. Então, se você, né, dependendo de como você monta, você pode ainda acabar influenciando a percepção da audiência sobre essa atuação também. Mas tá, isso é só um pequeno adendo. Eu acho que seria bom a gente fazer o quadro Pergunte aos Wright Brothers. Isso. Que agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta para a gente. Vocês que são jovens realizadores, qual vocês acham que será ou que deve ser o papel da inteligência artificial na realização audiovisual das próximas décadas? Essa é uma questão que eu estou muito perplexo com relação a essa e queria saber o que vocês acham disso. Esse é o grande momento, né, de reflexão, de preocupação também, ainda mais agora que a gente tem essa nova inteligência artificial chinesa, né, que está fazendo realmente cenas inteiras decupadas, realistas mesmo, de vários estilos. Eu estava lendo recentemente, eu esqueci o nome do filme, mas tem uma animação, um longa-metragem de animação que foi feito junto com a equipe do Google, e a ideia deles foi de juntar realmente a equipe inteira, fazer um filme de animação com os artistas. Aí eles desenvolveram o projeto, né, fizeram os personagens, animaram várias cenas e usaram a inteligência artificial do Google
como ferramenta mais para aprender o estilo e poder refinar certas animações. Porque, por exemplo, na animação existe, às vezes, a técnica de você animar em menos FPS, por exemplo. Você anima em 12 FPS e depois existe um passo que é só, né, dar mais fluidez a isso. Então, por exemplo, elevação, fazer isso. Exatamente. Então, como ferramenta de você conseguir, né, fazer isso e poder focar mais na parte criativa. E também realmente focado em treinar específico para esse projeto, mas sem excluir os animadores, no caso, trabalhar junto com os animadores. Então, por exemplo, isso seria um cenário especificamente para animação que eu vejo como algo positivo, no caso que você pode usar como uma ferramenta que ajuda na criatividade humana sem substituir. Existe, obviamente, a preocupação grande, que é algo que eu imagino que vai acontecer muito, de grandes estúdios querendo fazer projetos completos por inteligência artificial. A gente viu recentemente o Darren Aronofsky, inclusive, fazendo o projeto dele, né, decepcionante, que foi decepcionante. A recepção do público não foi boa, o que por enquanto dá essa... Não sei se... Eu não sei disso. O que o Aronofsky andou fazendo? Não sei. O Aronofsky, ele criou uma empresa que a ideia é fazer filmes completamente de IA. Basicamente, ele substitui tudo e aí faz de IA. E aí, obviamente, isso não chegou muito bem, as pessoas da própria indústria não ficaram felizes, os resultados também não foram legais, então, assim, a audiência também não chegou bem. E tem essa questão da ética mesmo humana. Mas, assim, eu acho que isso, infelizmente, vai acontecer, mas eu acho que, por outro lado, talvez force as pessoas... Assim, vamos dizer assim, para resumir, eu acho que no melhor dos casos a gente vai poder usar como ferramenta, e eu acho que isso vai existir de qualquer forma, também junto com equipes humanas, nessa, vamos dizer assim, essa interação humano-IA, como hoje em dia a gente às vezes já usa a IA de texto para ajudar a formular texto, a fazer, né, em várias etapas, ou até mesmo na edição a gente tem ferramentas de IA também que podem ajudar. No pior dos casos, tem realmente esse desafio que é uma questão de regulamentação e de moral mesmo, de pensar sobre o que a gente... Se faz sentido, a gente quer realmente substituir o humano por inteligência artificial que faz tudo, no caso de realmente você não ter mais uma criatividade de mundo. Tem uma questão de que a IA... Sim. E como se regulamenta um negócio que acontece tão rapidamente, em 2 anos a mudança, né? Eu não sei se você viu... poucas pessoas. Exatamente. Há 2 anos atrás tinha aqueles vídeos do Will Smith comendo macarrão, que era uma coisa bem, assim, uma estética super bizarra, e que agora, hoje em dia, tem umas coisas realmente... eu fico pensando, gente, eu só tenho 23 anos, e já estou me sentindo um velho que pode cair num golpe de hoje em dia nem tem mais como saber. Porque... Não dá, não, teve uma vez que eu vi um vídeo super absurdo, isso aí é inteligência artificial. Não, eu achei que era inteligência artificial e era algo real doido, então... Chegou uma era, tem muitos fatores. Hoje em dia não dá mais para confiar, então isso acaba sendo politicamente também muito perigoso, porque é uma ferramenta de manipulação também, que você pode espalhar desinformação, então por esse aspecto é perigoso. Mas uma coisa que eu achei interessante é a reflexão de estar nas poucas mãos. Exatamente, enquanto está concentrado, por ser uma tecnologia cara, porque você precisa dos centros gigantescos que né, custam bilhões de dólares para você treinar e depois se manter, acaba tendo realmente esse problema da concentração. Seria interessante se começasse a democratizar, assim como hoje em dia celulares usam, se fosse algo acessível que pode rodar num aparelho que, por exemplo, cada um poderia ter. Talvez. Mas o problema é que como é que você regulamenta exatamente se acontece rápido demais? Acho que o mais assustador nem a tecnologia, e sim o quão rápido ela está sendo... com rápido ela está evoluindo, avançando. O problema nunca é a tecnologia, o problema é o efeito que a gente fala do Black Mirror. O Black Mirror traz esse tom de que o problema não é a tecnologia ou como a forma que os humanos a usam. E sobre o aspecto pro audiovisual, eu acho que isso aí vai ter uma mudança inevitável. Eu acho que o inevitável é que vai virar já tá tendo. Como ferramenta, porque a verdade é que os estúdios querem lucrar. Então, se você existe uma forma mais barata e rápida de você produzir algo, não importa na integridade ética, artística, isso aí os produtores não ligam. Eu acho que isso, infelizmente, é o aspecto de... Se existe uma forma mais barata, mais rápida, eles vão querer ir por outro lado, meio. Os filmes de Hollywood estão super caros e ficando mais caros. Estranho isso. Mas, então, o aspecto é que eu acho que tem alguns fatores perigosos com isso. Primeiramente, eu acho que qualquer coisa audiovisual que seja de propaganda, eu acho que vai ser tomado por inteligência artificial. Acho que isso aí, tudo que é assim, muito técnico de vender produto e tudo. Eu até tenho visto, às vezes, na internet, propaganda de jogo de celular que já usam a inteligência artificial. É uma coisa, acho que inevitável do aspecto comercial. Acho que onde o pessoal pode economizar
as empresas sempre vão querer. E o lado artístico, tem algumas coisas que me assustam, é que de lado bom é que vai virar como uma ferramenta, eu não sei como isso vai ser implementado como forma artística. De um lado positivo, você pode ver de que um bom artista ele vai poder usar aquilo para expressar suas ideias e tudo. Acho que existe uma forma até positiva disso ser visto, mas eu não sei como isso vai evoluir. Mas existe também um grande risco que das pessoas começarem a ficar menos criativas do aspecto de que, como tudo é criado, vai perder a visão artística de você criar manualmente, faz você ter o seu aspecto artístico. Isso pode, de certa forma, as pessoas podem começar a desaprender o aspecto artístico na montagem, na fotografia, que faz com que os filmes tenham uma estética diferente, que existe essa visão do artista humano, e as pessoas podem, como hoje em dia, com o GPS, as pessoas já desaprenderam a se locomover, ou existe essa coisa de que hoje em dia quase ninguém se lembra de número de telefone. Hoje a nova geração não se lembra de números porque já existe, você tem um celular que guarda isso. Então, você tem esse grande risco de que com esse avanço, a tecnologia vai ser super avançada, mas as pessoas não vão ser mais não vão ter essa habilidade artística de criar essa criatividade. Então, ele tem esse grande risco. Se você entrega isso à máquina, você não sabe, as pessoas vão cada vez mais não saber fazer. Então, isso é assustador. Acho que isso é até mais assustador do que a substituição dos artistas, sim, a extinção de artistas, de mentes criativas, e isso é muito perigoso. Eu só queria comentar uma coisa aqui, porque eu sou formado em nanotecnologia, não tem nada a ver com cinema, mas aí tem uma questão que a gente fez uma vez, que a gente estudou na universidade, sobre avaliação de risco de novas tecnologias. E aí tem essa questão de você dividir os riscos entre os riscos que você consegue prever, que nesse caso da inteligência artificial seria, né, substituição de artistas, só fazer filme com inteligência artificial. E aí tem aqueles riscos que são mais perigosos ainda, que são aqueles riscos que você não tem como prever, que são coisas que podem acontecer, mas que você nem sabe que vai acontecer, ou seja, novos riscos que ainda vão surgir. Por exemplo, com medicamentos, tem muitas vezes que as pessoas começam a usar o medicamento e não foi testado em um grupo pequeno, mas quando é usado em massa, você começa a descobrir efeito colateral que nem tinha como saber, porque no estudo pequeno não existia esse indício. Então, acho que é importante sempre ficar de olho aberto e observando e tentando achar um caminho para regular isso. Muita coisa vai mudar que a gente não sabe. Mas saber que vai mudar de mas vai mudar. Porque não dá mais para eliminar IA. Essa coisa que o Ike falou sobre aprendizado, né? Realmente, eu sabia 50 números de telefone de cor. Hoje eu não sei nenhum, nem o nome da minha mulher, eu sei. O meu, às vezes, eu tenho que pensar para lembrar, porque na verdade está tudo escrito. Mas a gente sempre pode dizer que eu estou usando a minha memória para outras coisas, já que eu não preciso. Porque não, esse é o fato, biologicamente, isso é o cérebro tentando economizar energia, porque o corpo humano ele quer economizar energia. Então, se você economiza isso para poder fazer outras tarefas, outras coisas. Bom. Perfeito. Mas tem um risco das pessoas ficarem preguiçosas. Exatamente. Eu, como professor, me pergunto assim, o que desses adolescentes que estão entrando na universidade agora, não estou nem falando de você que tem 23, estou falando de pessoa que tem 17, 18. Sim. O que essas pessoas pensam sobre o conhecimento no momento em que estão dizendo para eles, está sendo anunciado que não precisa saber nada, porque a máquina faz tudo. Por que elas vão ler um livro para aprender alguma coisa se elas podem simplesmente fazer um prompt e a máquina fazer aquilo por ela? Essa ideia de que a máquina pode substituir o ser humano não só para fazer as coisas chatas que a gente não gostaria de fazer, mas para fazer qualquer coisa, não é perigoso demais isso? Não é assustador demais isso? Eu tô tenho medo de ficar... Não, para quem está na escola... Por exemplo, eu terminei em 2019 a escola, ou seja, antes da criação do ChatGPT. Eu fico pensando, por exemplo, agora, como profissional, isso é muito prático. Às vezes você pede para fazer um resumo de uma coisa, você escreve um texto, me ajuda a desenvolver. Mas isso é muito perigoso para quem está aprendendo a formação de base. Nós que já temos uma formação de base forte, né, de que você teve que pensar por conta própria, escrever por conta própria, essas novas gerações é muito perigoso o que isso pode causar na formação da mente de um jovem. Essa nova geração que está crescendo com essa tecnologia é um risco muito grande. Isso realmente uma coisa a se questionar, a se refletir, que é um pouco assustador. Bom, eu acho que esse é um tema que dá para conversar muito. E eu acho que é até algo que vale a pena conversar mais depois. Mas, por enquanto, antes da gente passar aqui para as considerações finais, a gente vai deixar aqui um espaço para você
convidar alguém, quem você acha que deveria ser descoberto pelos Prague Brothers também? Olha, eu convido vocês a conhecerem o Jonatas Hubert, que está aqui na sala do lado aqui. Foi meu aluno, depois foi meu orientando no final do curso. É meu colega, meu parceiro aqui há 14 anos, ele está trabalhando aqui comigo. Logo depois que o Alfredo saiu, entrou o Jonatas. E ele, além de montador, ele é realizador também. Ele tem um irmão que tem síndrome de Down, e ele fez junto com o irmão um longa-metragem chamado Uma em Mil, que foi premiado em Gramado, foi premiado no Festival do Rio de Janeiro e agora foi convidado para o Festival de Documentário de Coimbra. Ele vai estar no festival, tá dando um jeito de ir a Portugal com o irmão para apresentar o filme em Coimbra. E eu acho que é um cara que merece ser descoberto por vocês. Maravilha. Que maravilha. Com certeza, vamos falar com ele. E isso já é um bate-papo ao qual eu fico muito feliz. É isso. Bom, eu acho que agora, se você quiser ainda fazer considerações finais, você tem esse espaço aqui para falar o que você quiser. Bom, o cinema é um negócio legal de fazer, ainda é um negócio legal de fazer, espero que continue sendo. E é isso, né? Eu acho que o que me fez fazer o primeiro filme lá, o Deu Pra Ti nos 70, lá em 1980, 81, quando o Nelson Nadotti, que já tinha feito alguns filmes, me convidou para fazer um filme junto, e eu era um estudante de jornalismo que pensava em trabalhar como jornalista, eventualmente escrever sobre cinema, mas não tinha na cabeça a ideia de fazer cinema. Talvez o que me pegou, né, primeiro foi esse desafio que o Nelson me colocou, vamos fazer um filme juntos, e a gente fez o filme juntos. Mas depois, o que me pegou e me manteve nessa atividade a partir daí foi esse milagre que o Ike falou, né? Essa coisa de descobrir que o filme realizado, no fim das contas, tinha tantas coisas de tanta gente, ele tinha envolvido tanta gente, e cada uma daquelas pessoas estava ali, de alguma maneira, naquele resultado. Essa atividade coletiva, criativa, junto, né? Me entusiasmou tanto que eu digo, isso é uma coisa que eu tenho vontade de continuar fazendo, quem sabe fazer outros filmes, botar outras pessoas, chamar outras pessoas para trabalhar junto, pode dar algum resultado interessante e, quem sabe, fazer algum filme que as pessoas queiram ver. É isso, a partir dali eu resolvi continuar fazendo isso, né? Larguei o meu emprego que eu tinha como jornalista na Rádio Gaúcha, trabalhava no departamento de esportes da Rádio Gaúcha para finalizar o filme, achando que eu logo em seguida ia voltar a ser jornalista. De certa forma, continuo sendo jornalista também nos filmes que eu faço, como montador, como editor, na verdade, né? Mas fazendo essa coisa nova e, enfim, estou tentando descobrir o que eu vou ser quando crescer ainda até hoje. Fantástico. Muito bom. Inspirador. Que legal. Mas olha, mais uma vez aqui, obrigado, né, por ter você aqui. Esse bate-papo foi muito legal, foi muito inspirador. E bom, ao longo do bate-papo a gente deixou aqui as redes sociais, então sigam o Giba, sigam a gente e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.